Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Devocional SVS e hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Nos últimos dias tenho conversado muito com algumas pessoas que o maior dilema da vida delas é o fracasso, como não fracassar e o medo do fracasso. E sabe que eu me peguei pensando em relação a isso e eu li uma frase nos últimos dias que para mim fez muito sentido e a frase ela dizia que na maioria das vezes nós não fracassamos, nós apenas desistimos. E sabe que quando eu li essa frase, eu lembrei de uma história que tá lá em Gênesis, no capítulo 37, é a história de um cara chamado José. José, ele passou por muitos momentos difíceis na vida dele, ele foi vendido como escravo, ele esteve na prisão e ele passou por situações adversas, mas em nenhum momento José entendeu que aqueles momentos difíceis da vida dele eram um ponto final, mas ele entendia que Deus queria continuar escrevendo a sua história. José é um cara que nos inspira muito e a história dele, ela nos traz inúmeros aprendizados, mas ela só é uma história que nos traz aprendizado. José só deixou um legado porque ele não desistiu em meio aos processos difíceis. José, ele não simplesmente focava na situação desfavorável, no momento difícil, mas ele focava na promessa que Deus já havia entregado para ele. José entendeu algo que eu e você precisamos entender, que entre uma montanha e outra existe um vale, que entre o momento de nós estarmos no lugar onde Deus nos chamou para estar, nós passaremos por momentos de provações, mas José também entendeu que as provações elas não vêm para nos fazer desistir, ela não vem para nos fazer mais fracos, mas ela vem para nos capacitar, para que nós possamos cumprir aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Um ponto muito interessante em relação a essa história e em relação a entendermos que os momentos que nós passamos na nossa vida, que são momentos de dificuldade, eles não vêm para nos fazer desistir, mas eles vêm para nos fortalecer, é nós entendermos que o nosso foco ele precisa estar em Deus. Se nós focarmos no gigante, nós vamos ter medo. Se nós focarmos nas ondas gigantes, nós teremos medo. Se nós focarmos nas palavras contrárias, nós pensaremos em desistir, mas nós precisamos fazer como José e focar em Deus, focarmos na promessa que Ele já colocou diante de nós para que nós possamos concluir aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Um segundo ponto muito interessante em relação a isso é que José, ele não se via como vítima. No momento de dificuldade, ele não se olhava como vítima daquele momento, mas ele havia entendido que Deus o chamou para ser protagonista da sua história. Nós encontramos a galeria dos heróis da fé e uma das coisas que nós precisamos entender é que cada um daqueles heróis da fé não foi forjado em mares calmos. Os heróis da fé foram forjados em dias de dificuldade, mas eles não se olharam como meras vítimas da sua história, mas eles se olharam como protagonistas da promessa que Deus havia entregado para eles. E é isso que eu queria dizer para você, é que o maior fracasso que nós podemos encontrar na nossa vida, nós podemos nos deparar, é a nossa desistência em meio aos processos difíceis. Dias difíceis todos nós teremos, mas que nós possamos fazer como José, que nós possamos fazer como os heróis da fé, que perseveraram em meio às tempestades, para que pudessem concluir a promessa que Deus tinha para a vida deles. Porque em meio a dias difíceis, em meio aos vales, nós podemos sim contemplar que lá no alto existe uma montanha aonde Deus quer nos colocar. A minha palavra para você hoje é para te incentivar e te dizer que Deus te chamou para deixar um legado. E você só vai deixar um legado se você persistir para concluir aquilo que Deus te chamou para fazer. Então permaneça, seja persistente, seja perseverante para que Deus conclua aquilo que Ele iniciou na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilha com todo mundo, deixa o seu like, coloca aqui no comentário o que você achou e não se esquece, se inscreve no nosso canal.